Eu sou Lilian Vinte da Atelier e hoje eu vou compartilhar como eu fiz essa blusinha em tricô. Eu fiz ela bem soltinha, porque eu gosto assim, eu uso o tamanho M, então achei que pra mim ela ficou bem certinha no tamanho, mas a ideia é mostrar como eu fiz essa transição de cores, com essa faixa aqui e um pequeno detalhezinho aqui na manga. Se você gostou, deixa nos comentários para eu saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder mais nenhuma novidade. E agora vem comigo para eu te mostrar como eu fiz essa peça. Bom, para fazer a minha blusa, eu vou usar o fio Passione na cor 902, azul petróleo, e na cor caqui escuro, número 310. Eu comecei a minha peça, então, colocando 110 pontos na minha agulha número 3. E eu vou fazer as minhas primeiras 5 carreirinhas, como se fosse uma barrinha simples. Então, eu começo aqui com um pontinho meia, faço um tricô, faço um meia, um tricô, e eu vou alternando um pontinho de cada até o final da minha carreira. Bom, então agora eu vou voltar, né, que seria a minha segunda carreirinha. Então, vou voltar bem da mesma forma. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Vai ficar o mesmo padrão, né? Vai ficar igual uma mini gaitinha. Então, eu vou fazer 5 carreiras. Essa aqui é a minha segunda, eu vou fazer essa segunda e mais 3. Ó, fiz aqui as minhas 5 carreirinhas de gaitinha, né, intercalando um ponto meia e um tricô. E agora, a minha próxima carreira, minha sexta carreira, vai ser toda em ponto meia. Então, vai ser todinha ela normal, assim, ponto meio. Ó, agora a minha sétima carreira, minha próxima carreirinha, vai ser toda em ponto tricô, né? Então, fazendo isso, um lado meio e outro lado tricô, acho que vai formando o que eles chamam de ponto malha, né? Não sei, que quando eu aprendi a fazer tricô, minha mãe só me ensinou a fazer, ela não me ensinou o nome dos pontos. Então, eu acho que é ponto malha, né? Um lado vai ficar todo em tricô e o outro lado vai ficar todo em meia. Eu vou trabalhar um bom pedaço nessa cor e com esse ponto, tá? Então, um lado meia, outro lado tricô. Vou fazer esse pedacinho e aí depois eu volto aqui para fazer o próximo ponto. Bom, então eu trabalhei aqui por mais ou menos umas 50 e poucas carreiras, 52, 53 carreirinhas. E isso me deu de ponto malha daqui até onde tá aqui a minha agulha, 19 centímetros. Então, agora eu vou trocar de ponto. Eu vou fazer o ponto linho com 2 cores. Só que eu começo com essa mesma cor que eu já estou. Então, como é que vai funcionar? A minha primeira carreira, não sei, o ponto linho, ele é com uma sequência de 2 carreiras, uma ida e uma volta, e aí depois troca a cor. Então, a minha primeira carreira nessa cor, eu vou fazer assim. O meu fiozinho já tá aqui, ó, do final, né, da outra carreira. Então, eu vou deixar ele aqui. O primeiro pontinho, eu vou passar pra agulha sem fazer. Vou passar o fio pra trás e vou fazer um ponto meia.
Beleza. Vou botar o meu fiozinho pra frente, vou passar um ponto sem fazer. Vou botar o fiozinho pra trás e vou fazer um ponto meia. Põe o fiozinho pra frente, pego sem fazer. Ponho pra trás, um ponto meia. Põe o fiozinho pra frente, pega. Põe o fiozinho pra trás, um meia. E assim a carreirinha inteira. Um sem fazer, um meia. Um sem fazer e um meia. Até o finalzinho. Ó, cheguei aqui ao final da minha primeira carreira, né, do pontulinho. Então, aqui, o penúltimo sem fazer e o último vai ser meia. Vou virar. E aí, vamos lá. Então, assim, agora na segunda carreira, o primeiro ponto, ó, o primeiro ponto eu não vou fazer. E o segundo pontinho vai ser tricô. Ó. Aí eu vou deixar o fiozinho por trás, ó. Não vou fazer fio por trás. Trago o fio pra frente, faço tricô. Fiozinho pra trás, não vou fazer. Fiozinho na frente, tricô. Fiozinho pra trás, não vou fazer. Fiozinho na frente, tricô. Fiozinho atrás, não vou fazer. Fiozinho na frente, tricô. E a segunda carreira é basicamente isso. Até o final. Ó, chegando aqui ao final da minha segunda carreira, então eu termino assim, ó, com um sem fazer e o último tricô. Aí eu vou retornar. E agora que eu já fiz duas carreiras com essa cor que eu tô trabalhando, eu vou começar a trabalhar com a outra cor, fazendo a mesma sequência. Então, o que que eu fiz? Eu já prendi a outra cor nesse fio, eu só vou empurrar ela aqui próximo. E agora eu vou deixar o azul petróleo de lado e vou começar a trabalhar com a cor caqui. Bom, então ficou assim, ó. Eu fico com o fio azul aqui e fico com o meu outro fio preso aqui. Se você tem o costume de deixar ele solto, beleza. É que eu prefiro deixar ele já presinho ali no lugar, que daí eu não preciso ficar depois puxando. Então, agora eu já vou trabalhar com esse, tá? Então, o primeiro ponto eu passo sem fazer, passo o fiozinho pela frente e o meu segundo pontinho vai ser meia, igual a primeira carreira. Passo um sem fazer com o fiozinho na frente, o próximo meia. Ó, passo o fiozinho na frente sem fazer e o de trás, quer dizer, o próximo meia. Fiozinho na frente, passo sem fazer, o próximo meia. Ó, como é que ele já vai ficando, ó. Ele vai ficar um de cada cor. E o fiozinho vai ficar, esse que eu tô passando, ó, ele vai ficando, fica aparecendo, né, na frente do pontinho que é da outra cor. Então, é só fazer a mesma coisa que foi feito na primeira carreira com o azul. Só seguir essa mesma sequência. Então, aqui fiz um meia, fiozinho na frente, passo sem fazer, fiozinho atrás, meia.
só ir assim agora até o final. Ó, chegando aqui ao final da minha primeira carreira com essa cor, então eu termino assim, ó. Fio na frente, pego sem fazer, fio atrás, meia. Vou virar. E agora eu preciso fazer tricô. Então, deixo o fio atrás, o primeiro pego sem fazer, o segundo tricô, atrás pego sem fazer, este aqui tricô, de trás, fio atrás, pego sem fazer, tricô. Igual a segunda carreira com o azul. Então, é só ir fazendo isso até o final. Chegando aqui no final da minha segunda carreira com a cor caqui, então, aqui o penúltimo ponto, então, eu pego sem fazer, e o último tricô. Agora, eu vou virar, trabalho, e vou trocar de cor. Então, eu tava com o caqui, eu vou deixar ele aqui e vou voltar com o meu azul petróleo. Então, tá, agora é a carreira que eu preciso fazer meia. Então, o meu primeiro ponto, ó, o meu primeiro pontinho, o meu primeiro ponto eu pego sem fazer, e o meu próximo ponto em meia. Passo o fio pela frente, pego sem fazer, ó, e o próximo meia. Ó, então, ele vai ficando com um pontinho de cada cor, né? Então, ele vai intercalando as cores e é isso que vai dar esse efeito de transição de cores, que é o que eu quero. Aqui na pontinha, é nesse lado que vai ficar a troca dos fios sempre, né? Porque como eu vou e eu volto, eu acabo aqui de novo. Então, assim, não tem problema que esse nozinho ficou aqui e não tem problema se a borda não ficar bonita, porque depois eu vou costurar com o outro lado, então não vai aparecer nada disso. O importante é sempre cuidar, para você ter certeza que o pontinho tá certo. O fio que passa, o que fica sem fazer, ele vai ficar sempre pro lado direito. No lado do avesso, deixa eu virar aqui, ó. No lado do avesso, não fica o fio que passa, porque ele vai sempre ficar pra frente, ó. Então, atrás vai ficar um avesso igual, praticamente, o avesso do pontinho malha. Ah, então agora eu vou seguir um bom pedaço aí fazendo isso. Então, são sempre assim, 2 carreiras de uma cor, 2 carreiras da outra. E assim, eu vou alternando até o tamanho que eu achar que é o que eu quero para trocar de cor de novo. Bom, então deixa eu mostrar aqui como é que tá ficando. Esse ponto linho, ele é um ponto muito lindinho, né? Então, ele tá ficando assim com esse padrão, ó. Ele fica com um ponto de uma cor e um pontinho da outra e uma linhazinha que passa por baixo dele. Só que ele é um ponto que não rende. Então, assim, eu fiz aqui 14 carreiras.
E por que que ele não rende? Porque numa carreira eu faço, por exemplo, esse ponto, pulo esse, faço esse. No retorno, eu pulo esse, faço esse, pulo esse. Então, a cada 2 carreiras, aparece uma só no trabalho. Então, ele acaba demorando para aparecer, para crescer. Por esse motivo, eu vou fazer só um pouquinho dele. Eu vou usar ele só como uma barra, como uma separação entre o meu ponto meia e agora o próximo ponto que eu vou fazer. Então, aqui, só para ficar claro que eu fiz, então eu fiz aqui 2 carreiras com o petróleo, 2 carreiras com o caqui, 2 com o petróleo, 2 com o caqui, 2 com o petróleo, 2 com o caqui. Então, eu alternei 7 vezes, né, as cores, para que isso gerasse 14 carreiras e aparecesse aqui apenas como se fossem 7, mais ou menos, né? Então, fica pequenininho. Agora, eu vou fazer o xadrez. E assim, eu vou fazer da maneira que eu costumo fazer, né? Pode ter gente que faça diferente, mas eu vou mostrar como eu faço e para mim dá certo. O que é importante é o que aparece aqui na frente, né? No direito. Bom, então a minha próxima carreira, ela vai ser de ponto meia, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 meia. E daí, o que que eu vou fazer? O meu fio caqui, ele tá solto aqui embaixo, ó, que é da carreira anterior. O que que eu vou fazer? Eu vou só passar ele aqui por cima do fio que eu tô trabalhando, para que ele fique preso aqui por trás do meu trabalho e possa ser direcionado aqui para frente, porque eu vou usar ele logo mais. Então, eu fiz 3, mais 2, 4, 5. Agora, eu vou deixar o meu fio petróleo e vou pegar o caqui. E vou seguir fazendo ponto meia. Então, 1, 2, 3. Daí, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com o caqui, ó. Eu vou pegar o azul e vou passar por cima do caqui, só para deixar ele preso. E vou fazer mais 2 meias com o caqui. Então, 1, 2. Beleza, agora eu vou trabalhar com azul. Deixo o caqui, pego o azul. 1, 2, 3 meias, passo o caqui por cima, continuo com o azul. 1, 2. Ó, sempre assim, eu faço 5 de uma cor, deixa o fio, pega a próxima cor. 5. Então, o que eu cuido para fazer é sempre manter o mesmo padrão, né? Eu faço 3 de uma cor para passar o outro fio por cima. Depois eu completo os outros 2 para em seguida trocar a cor. Por que que eu faço assim? Porque assim, ó, se eu fizesse 5 para trocar de cor, ia ficar um fio muito grande sobrando atrás. Então, eu procuro fazer 3 e daí o fio fica preso por trás, mas ele não fica tão grande sobrando atrás do trabalho. Então, eu consigo, ó, vou fazendo e vou puxando e aí ele vai ficando presinho. Tem gente que a cada ponto cruza o fio por cima para deixar ele mais preso.
Eu acho que demora muito, que não tem necessidade, que fazendo assim eu consigo ter o efeito que eu quero. Então, eu vou até o final assim, e aí depois eu retorno. Terminei aqui, então, a minha primeira carreira. Agora, eu vou para a minha carreira em tricô. Então, eu vou fazer da mesma forma, ó. 1, 2, 3 tricô. Passo o fiozinho lá por cima para prender ele, ó. E aí, continua. 4, 5 tricô. Da mesma cor, né? Então, assim, terminei com o caqui e continuo com o caqui. Agora, os próximos 5 eu vou fazer no azul. Então, 5 tricô. 1, 2, 3, e aí eu passo o fio caqui por cima para prender. E aí, mais 2 tricô. Deixo aqui o azul, próximos 5 pontos em caqui. Vai fazendo uma maçaroca, mas é assim mesmo. Ó. 1, 2, 3. Prendo aqui o meu fio azul, passando por cima e continuo com o caqui. Mais 2. E assim eu vou fazendo. Bom, então eu fiz aqui as minhas 5 carreiras, alternando as cores. E agora eu vou repetir o mesmo processo, só que onde era azul eu faço caqui, e onde era caqui eu faço azul. Mas o processo aqui com as cores vai ser o mesmo. Então, agora na minha próxima carreira, eu vou fazer ponto meia. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Passo o fio por cima para deixar ele presinho ali atrás. E continuo. 1, 2. Agora, eu troco de cor. Pego o azul. 1, 2, 3. Ó. Passo aqui por cima do fio só para prender. E continuo. 1, 2. É só seguir isso até o final. Eu vou fazer 5 carreiras nessa sequência, nessa mesma, igual eu fiz embaixo, e depois eu troco. E aí eu vou fazer um bom pedaço assim e vai formar um xadrezinho. Bom, pessoal, então, vou dar continuidade aqui ao trabalho. Então, como é que tá ficando, ó. Saindo do ponto linho, eu passei então pro meu xadrez. Então, eu fiz 4 bloquinhos, né? Então, eu alternei 2 vezes as cores. E agora, eu já tô com a minha faixinha pronta. Eu vou voltar e vou repetir o meu ponto linho de novo, tá? Então, eu vou repetir o mesmo processo que eu tava fazendo aqui. A mesma quantidade de carreiras. Então, aqui eu trabalhei 14 carreiras, eu vou trabalhar aqui novamente 14 carreirinhas no ponto linho. Eu estou com as 2 cores aqui, né? Então, em princípio, eu vou deixar o azul paradinho aqui e vou seguir fazendo ponto linho, as minhas 2 primeiras carreiras com essa cor aqui que eu terminei, que é o caqui. Então, vou deixar aqui o fiozinho, né? Então, o primeiro ponto
eu não vou fazer, vou deixar o fiozinho passando pela frente, ó. E aí, o próximo ponto seria meia. Põe o fio pra trás, ó. Então, passo o fio aqui, faço um meia. Trago o fio na frente, um sem fazer. Fio pra trás, meia. Fio na frente, passo sem fazer. E assim eu vou fazendo na carreira toda, igual eu fiz anteriormente. Então, só tô repetindo pra ficar o registro aqui, tá? Mas aí eu vou voltar fazendo o tricô, troco a cor. E esse é o processo. Bom, então eu fui e voltei com o caqui, né? As minhas 2 primeiras carreiras do ponto linho. Agora, é só trocar a cor pro azul e seguir normalmente, né? O meu azul, ele já tava preso aqui, ó, devido ao xadrez, né? Tinha feito 3, deixado ele presinho aqui. Então, agora é só pegar ele e continuar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, primeiro ponto, né? Passo pela frente sem fazer. E o próximo ponto, meia. Passo sem fazer. E o próximo, meia. E aí, só seguir normalmente igual antes. Eu só vou tirar, desprender o fio, na verdade, o fio azul, quando eu terminar as minhas 14 carreirinhas de ponto linho. Então, vou fazer aqui e volto. Ó, finalizei, então, aqui as minhas 14 carreirinhas no ponto linho. E aí, o que que eu fiz? Eu só peguei o fio azul, dei um nozinho aqui no fio caqui, que eu não vou mais trabalhar com ele agora. E o próximo passo vai ser trabalhar o ponto malha agora no fio caqui na parte de cima. Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no começo, né? Então, a primeira carreira aqui vai ser ponto meia, retorno com tricô. Vou trabalhar assim várias carreiras, eu não sei exatamente ainda quantas, porque eu não decidi ainda qual vai ficar o comprimento da minha blusa. Mas eu vou fazendo quando chegar na altura da gola, do decote, aí eu volto aqui para mostrar como eu vou fazer. Eu trabalhei aqui então com a cor caqui por 31 carreiras. O meu trabalho agora, nesse momento, da basezinha aqui da cor azul, aqui do início, até aqui, ele está com 45 centímetros. É o tamanho que eu acho que vai ficar bom pra mim, né? Eu uso o tamanho M, então acho que pra mim vai ficar bom assim. Aí vai depender do gosto de cada um, né? Se você for fazer essa peça. Bom, eu coloquei aqui no início do trabalho 110 pontos. E agora, para fazer o decote, eu resolvi deixar 30 pontos para cada lado para fazer o ombro, tá? Então, eu já trabalhei aqui em tricô 30 pontinhos, tá? E agora, eu vou tirar os 50 pontos centrais, né? Então, são 30 de um lado, 30 do outro, dá 60, 110 menos 60, sobra 50. Então, aqui o meu decote vai ficar com 50 pontos. Então, agora, é só retirar da agulha, então, esses 50 pontos. Então, é só pegar os 2 pontos juntos, fazer um tricô, volta esse ponto pra agulha. Pego 2 juntos, um tricôzinho, volto pra agulha. E assim eu vou tirar os meus 50 pontos. Eu vou tirar e volto aqui. Ó, retirei os meus 50 pontos, deixei 30 pontos na agulha. E agora, eu vou trabalhar só esse ladinho, só com isso aqui que ficou. Eu vou fazer
carreirinhas de ida e volta, tricô e meia, por 5 carreirinhas. E aí, eu vou tirar os pontos da agulha. Então, eu vou seguir aqui, fazendo ponto meia, tricô. Bom, eu fiz aqui as minhas 5 carreirinhas, ó. E agora, é só tirar os pontos da agulha. Então, como aqui eu fiquei com o lado meia, né, pra trás, é só tirar em meia. Então, pego os dois juntos aqui. Ó. Pego os dois juntos, volto pra agulha. Pego os dois juntos. Volta pra agulha. Aí, fazendo isso, corta o fio. E aí, emenda o fiozinho lá do outro lado. E aí, a gente vai seguir fazendo lá do outro lado. Eu vou tirar aqui e aí eu já volto aqui. Bom, ó, tirei todos os pontos aqui desse lado, cortei o meu fiozinho e agora eu vou fazer esse lado. Só que eu já tinha vindo uma carreirinha com tricô, né? Então, agora eu preciso fazer só mais 4 carreirinhas desse lado. Então, eu prendi o meu fio aqui, ó, num pontinho da carreirinha de baixo. Então, para eu não fazer o ponto, o nó aqui, pertinho da cava aqui, né, do decote, eu prefiro fazer atrás, que o pontinho fica escondido. E aí, é só seguir, né? Uma meia, uma carreira de meia, outra de tricô, meia tricô e tirar os pontos da agulha novamente. Então, aqui normal, né, ó. Aí, eu já sigo trabalhando com o fio bem presinho. Faço essas 4, tiro e aí eu já posso começar a fazer as costas. Bom, eu trabalhei então aqui a parte das costas da minha blusa. Ó, exatamente da mesma forma que eu fiz a parte da frente, com a mesma quantidade de pontos, tudo certinho. A única diferença é que aqui na parte das costas eu fiz 2 carreirinhas a mais, 3 na verdade. Eu fiz 3 carreirinhas a mais do que eu fiz na parte da frente pra tirar os pontos e fazer o decote, né? Porque na parte das costas pode ser um pouquinho mais alto. E aí, depois aqui, eu fiz a mesma quantidade de carreirinhas nas laterais para poder costurar e ficar um espaço bom aqui pra cabeça, tá? Então, é a mesma coisa, só algumas 3 carreirinhas aqui a mais antes de tirar da agulha. Agora, próxima etapa vai ser as mangas. Então, para fazer as mangas, eu coloquei aqui 50 pontos para cada manga, né? 50 pontos aqui na agulha. Trabalhei as mesmas 5 carreirinhas de barra, né? Com um ponto meia e um tricô, um meia e um tricô. E também já fiz aqui 2 carreirinhas de ponto malha, tá? Para iniciar. Então, agora, eu já vou fazer o primeiro aumento. Bom, então, para fazer esse aumento, eu vou fazer o seguinte. O meu primeiro pontinho aqui, eu vou trabalhar ele normal, um ponto meia. Aí, no ponto seguinte, no segundo, eu vou fazer um ponto meia, e aí eu vou voltar, vou pegar aqui a primeira perninha desse ponto, vou voltar na agulha, e aí eu vou fazer um ponto meia aqui, ó. Pronto.
já estou com 2 pontos no mesmo ponto. E aí, eu sigo trabalhando ponto meia até chegar lá no penúltimo ponto. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto, então, eu vou fazer um ponto meia, volto aqui na primeira alcinha desse ponto, ó, puxo ela de volta pra agulha e no espacinho que se formou, eu faço um ponto meia. E o último ponto, um meia normal. Então, esse processo de aumento eu sempre faço no penúltimo ponto do final da carreira e no segundo ponto aqui, né, no início. Então, fico com um ponto a mais na frente e um ponto a mais aqui atrás, né, no final. Eu vou fazer esses aumentos a cada 6 carreiras, tá? Então, eu vou trabalhar aqui mais 5 carreiras, na sexta eu vou fazer o mesmo processo. Vou trabalhar mais 5 na sexta, faço o aumento novamente. O meu braço é gordinho, então vou fazer o aumento de 6 em 6. Mas se você tem o braço mais magrinho, pode fazer de 8 em 8. Tá? Vou fazer de 6 em 6 e aí eu volto. Bom, eu trabalhei então aqui as minhas mangas por 17 centímetros em ponto malha aqui, né? Mais a barrinha nas mangas. Agora eu vou trocar a cor. Para fazer a transição pro caqui, eu vou fazer o mesmo pontulinho que eu tinha feito na parte da frente e na parte de trás. Só que na manga eu não vou fazer o xadrez, eu só vou fazer o pontulinho. E também eu não vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz na parte da frente e na parte de trás. Então, lá eu tinha feito 14 carreirinhas, né? Aqui não, aqui eu vou fazer só 2 carreiras com essa cor aqui, vou fazer 2 com azul e mais 2 com o caqui. E aí, eu vou seguir no ponto malha. Então, eu quero que fique um pontulinho, só uma linhazinha, só para que a transição entre as cores não fique muito seca, assim, para que tenha algum detalhezinho. Então, o primeiro ponto eu pego sem fazer, ponho o fio para trás, ponto meia, trago o fio para frente, pego sem fazer, para trás, um ponto meia. Então, é o mesmo processo do que eu fiz anteriormente. Para deixar claro, né, eu vou fazer então 6 carreiras. Nesse momento que eu tô fazendo aqui o pontulinho, não vou fazer aumento, né? Conforme eu tinha falado anteriormente, que a cada 6 carreiras eu fiz um aumento. E por quê? Porque antes de eu começar aqui o pontulinho, ó, eu fiz um aumento. Então, eu fiz o aumento aqui, vou fazer as 6 carreiras com um pontulinho, e aí eu volto a fazer o aumento. Então, esse pontulinho, essa transição, vai ficar entre um aumento e outro, justamente para eu não precisar aumentar. Então, eu vou fazer aqui, e aí eu retorno para mostrar a próxima etapa. Bom, eu finalizei então aqui a minha manga. Essa manga ela vai ficar mais curtinha, né? Eu não quero que ela seja manga longa, eu quero que ela acompanhe mais ou menos o desenho da blusa. A minha manga aqui, ela ficou com um total de 40 centímetros, ó, desde cima até embaixo. Então, agora, depois eu retirar ela da agulha da mesma forma que eu tinha retirado a parte da frente e a parte de trás, então eu dobro ela bem certinho aqui ao meio,
para posicionar ela para fazer a costura. Então, eu deixei aqui um bom pedacinho de fio já para costurar. Então, como que eu faço essa costura? Como eu tenho desenho aqui, né, na frente e atrás, é importante que esse desenho fique encontrado nas laterais e que a manga também fique posicionada certinho para que isso não dê problema depois. Então, como é que eu faço? Eu deixo a minha manga dobradinha ao meio, venho aqui, posiciono ela aqui, o centro da minha dobra aqui, ó, bem aonde foi costurada o ombro da peça, que esse daqui eu já fiz a costura, né, pra poder já adiantar. Então, aqui eu posiciono a minha peça, aí eu venho aqui, abro ela, ó, e aí eu vou alfinetar ela antes de começar a costurar. Então, eu coloco um alfinetinho aqui. Agora, é só começar a costurar aqui a manga, né? Então, eu tô com o fio desse lado aqui. Então, é só posicionar certinho aqui no comecinho e proceder com a costura. Ó, finalizei aqui, então, a costura da manga. Agora, é só virar ela, alinhar aqui certinho e fazer a costura. Então, assim, da mesma forma que eu fiz com a manga, pra cuidar aqui, né, que a manga finalizasse certinho, ó, eu também, antes de costurar, eu gosto de alfinetar também, principalmente o encontro dos desenhos, né, de um lado com o outro, ó. Porque são esses detalhes que fazem a diferença, né, esses acabamentos que fazem com que a peça fique bem feitinha. Então, eu alfineto os pontos principais, que tem que estar juntos, ó. E aí, depois, ó, aí depois eu vou ajustando pra não ter erro. E aí, depois de alfinetar tudo, é só proceder com a costura. Caso alguém tenha interesse de saber, né, eu comprei 2 novelos de cada cor para fazer essa blusa. Então, eu tinha comprado 2 azuis para fazer uma saia. Eu não gostei da saia, eu desmanchei. Acabei fazendo uma blusa de crochê, não gostei também. E aí, eu comprei mais 2 novelos dessa cor caqui, aonde eu fiz essa blusa e deu certo. Então, assim, o que sobrou, né, desses fios, desses novelos, foi isso aqui, ó. Então, caso você vá fazer essa blusa, né, queira trabalhar com esse fio, se quiser fazer a blusa em tamanho maior, ou então a blusa manga longa ou um pouquinho mais comprida, sobrou uma quantidade razoável de fio, tá? Então, agora, para finalizar, é só fazer a costura aqui desse lado, então, do outro lado aqui eu já fiz. E agora é só terminar a costura e a peça vai estar prontinha.